No dia em que pararmos de nos preocupar com a consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. Essa fala, ela é do ator Morgan Freeman sobre o Dia da Consciência Negra. E eu gostaria de te perguntar, você concorda com essa colocação desse ator? Pois é, essa é uma questão em que todo mês de novembro, mês em que se comemora a consciência negra, gera uma porção de debates nas redes sociais. E eu sou Gisele Silva Romin e hoje, nesse episódio do Papo Torto, nós vamos tentar dar uma resposta um pouco mais adequada a essa frase e, de quebra, nós vamos falar um pouco sobre as origens do racismo. Então, aproveita a vinheta e, como eu sei que o seu estômago poderá embrulhar, toma lá um Dramin e volta aqui comigo. Segundo os dados do IBGE, entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, 8 milhões de pessoas perderam os seus trabalhos. E dessas 8 milhões, 71% eram pessoas pretas. Em um outro levantamento de dados, restou apurado que de cada 3 pessoas recolhidas pelo sistema carcerário brasileiro, 2 são pessoas pretas. Dados publicados em 2021 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apurou que de todas as vítimas letais decorrentes aí de operações policiais, 79% são de pessoas pretas. Esses números, essas pesquisas que eu lancei aqui são pequenas amostras, porque quando eu estava preparando o vídeo eu podia escolher entre um manancial de dados em que expunha aí a vulnerabilidade das pessoas pretas no Brasil. Mas agora eu lanço uma braba para você. Em algum momento na hora que eu estava falando esses dados, você se sentiu indignado? Porque eu aposto que não. Cultural, socialmente, economicamente, nós não nos indignamos com esses dados, porque nós todos encaramos como natural e normal as pessoas pretas estarem nessa condição. O racismo ele é tão entranhado em nossa sociedade que, além de nós não nos indignarmos mais com esses dados que eu expus aqui no vídeo, nós também nunca questionamos a origem do racismo. E olha, por mais que teóricos do passado, filósofos, sociólogos, cientistas e até religiosos tentassem aí criar teorias mirabolantes para explicar por que pessoas não brancas deveriam ser tratadas de modo inferior às pessoas brancas, na prática essas teorias elas só serviram para uma única finalidade: justificar a exploração de um ser humano por outro. E me faça o favor, espera chegar até o fim do episódio para me xingar de comunista, escuta ou assista até o final, porque quem sabe você não aprende alguma coisa de útil nessa vida. Essa noção de dividir os seres humanos em raças, ela é recente na história humana. Ela começou ali pelo século XVI, com o Renascimento, com o questionamento da autoridade da Igreja, do Papa, com a circulação das ideias iluministas, de igualdade, liberdade, fraternidade como sinônimo de civilização, de povo civilizado. Fato é que, com a circulação dessas ideias, e o início das grandes navegações, como eu já disse, o homem europeu entrou em contato com outros povos. E com esse contato, desse contato, começam a ressurgir algumas ideias, da antiguidade, por exemplo, tais como a diferenciação entre o civilizado e o bárbaro, a civilização e o primitivismo. O branco europeu passa a se considerar civilizado por quê? Porque ele tinha as ideias inovadoras, de liberdade, igualdade, fraternidade, tinha conhecimento científico, sua sociedade era organizada por leis e, claro, professavam a verdadeira fé, no caso o cristianismo. Os demais povos foram automaticamente rotulados de selvagens. E quem são esses povos? Todos aqueles que não eram brancos. Dividir o mundo entre civilizado e primitivo, civilizado e selvagem não era algo novo ali no século XVI. Na antiguidade grega, filósofos como Platão e Aristóteles, por exemplo, já faziam esse tipo de divisão. O mesmo se aplica aos romanos. Porém, na antiguidade, esses povos considerados inferiores, eles eram apenas desprezados, o que não significa que seriam automaticamente escravizados. Normalmente a escravização se dava ou por guerras ou por dívidas e não por suposta inferioridade racial ou algo ligado ao tom de pele. De fato, essas divisões raciais elas começaram a ser teorizadas a partir desse contato entre o europeu e outros povos
na época das grandes navegações. Porque imagine o europeu entrando em contato com pessoas de pele preta. E não somente pessoas de pele preta, obviamente, mas como o vídeo se trata de consciência negra, de racismo, né, relacionado às pessoas pretas, nós vamos nos ater a isso. Enfim, inúmeras teorias começaram a circular, né, para tentar explicar de onde vinha o tom preto da pele das pessoas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês: as especulações desses pensadores sobre a origem das pessoas pretas eram uma coisa assim que suplanta o limite da anormalidade, vamos dizer assim. Porque debatiam, né, a situação dessas pessoas terem uma origem diferente das pessoas brancas. Exatamente. Inclusive teve pensadores que defendiam que as pessoas pretas, elas tiveram a sua origem a partir do cruzamento entre seres humanos e chimpanzés. E por isso as pessoas pretas eram mais primitivas, né? Tinham um lado animal muito mais aflorado do que o lado humano. Como vocês podem deduzir, né? Já é daqui que surge, né, esse preconceito de que pessoas pretas são mais animalescas, têm o instinto sexual mais aflorado, não conseguem ter afetividade, ou seja, seriam pessoas pervertidas. Amigos, nós não estamos brincando. As maiores mentes, né, desse planeta teorizavam, especulavam esse tipo de explicação para a origem das pessoas pretas. Pensadores como Immanuel Kant, né, David Hume, Hegel, Augusto Comte, Max Weber, nem o santo Karl Marx escapa, né, dessa leva de pensadores racistas. Eles teorizavam que as pessoas pretas não tinham capacidade de entender regras morais, de produzir arte, de apreciar coisas belas, as coisas mais absurdas e inimagináveis. Por óbvio que, colocando a cultura europeia como um padrão de superioridade, tudo que essas pessoas, né, pessoas pretas, pessoas não brancas em geral, produziam eram rotuladas automaticamente de selvagens, né? Então aí foi considerado primitivo e selvagem a religiosidade praticada, as construções, né, erigidas, tudo que culturalmente essas pessoas produziam eram automaticamente rotulados de selvagem, inferior. Por quê? Porque não era igual à cultura europeia. Agora, fica pior depois que todas essas especulações filosóficas, sociológicas passam a ser objeto de pesquisa pela área científica. E na questão científica, os absurdos obviamente continuam. Por exemplo, um físico, Boyle, ele tinha como objeto de investigação saber se essas pessoas não brancas, né, esses novos espécies de seres humanos, também vinham do casal Adão e Eva, do qual os europeus descendiam. Um médico chamado Carl Unos, ele dividiu os seres humanos em espécies. Então tinha lá a espécie africanos, europeanos, americanos, e além de dar as características físicas, né, de cada uma dessas espécies, ele também dava quais eram os comportamentos morais típicos de cada uma dessas espécies. E por óbvio, né, os africanos eram descritos como pessoas descuidadas, pessoas preguiçosas, pessoas lascivas por natureza. E dentro dessa escala, né, de raças e espécies, né, ele elegeu, claro, os europeanos como a raça superior. Mas como eu já disse no começo do vídeo, toda essa bobajada de ideias e especulações tinha como finalidade justificar o injustificável, que era justamente a exploração, escravização de pessoas e apropriação de riquezas. Ideias como essas começaram a circular muito forte pela Europa na medida em que as grandes navegações levaram, né, os europeus a invadir o continente americano e africano. Começou-se a falar até sobre o fardo do homem branco e civilizado que tinha como missão levar essa civilização para o resto do mundo não civilizado. Olha, até na Bíblia acharam justificativa para escravizar e explorar pessoas, porque eu não sei se você sabe, quando se tem um coração trevoso, uma alma cebosa e uma intenção, né, de obter lucro de qualquer forma, até o sermão da montanha pode ser utilizado aí como justificativa para matar pessoas, desde que você distorça as palavras certas e tenha um político te apoiando. Exatamente, né? E com o racismo e a escravização não foi diferente. Invocou-se uma passagem no livro de Gênesis que conta a história de Cã, que foi filho de Noé e foi amaldiçoado por Deus por ter visto o pai pelado.
E essa maldição, o que que era? Era ele se tornar escravo de seus irmãos. E num passe de mágica, os africanos se tornaram dos descendentes de Cã e, portanto, teriam que ser escravizados para que eles pudessem ser salvos. E foi só a ladeira abaixo. No século XIX, invocando esse fardo civilizatório do homem branco e a inferioridade racial, grandes potências como Inglaterra, Bélgica e França invadiram o território africano e fizeram ali divisões territoriais sem respeitar as já existentes. Isso provocou no passado e ainda é muito presente hoje, inúmeras guerras entre clãs e etnias africanas que foram obrigadas a conviver no mesmo território, mesmo sendo inimigas. Agora, sabe o que pode provocar muita treta? É a sua falta de engajamento a esse episódio. Exatamente. Se estiver nos escutando em podcast, não esqueça de compartilhar nas redes sociais e indicar aos seus amigos. Se estiver aqui no YouTube, deixe uma curtida, um comentário, inscreva-se no canal. A sua interação ao episódio ajuda que os algoritmos entendam que esse conteúdo é relevante e ofereça ele para as pessoas que não conhecem ainda o nosso trabalho. Essas falácias sobre raça, superioridade europeia, civilização e selvageria nada mais fizeram que instituir a ideia de privilégio de ser homem branco europeu. Uma ideia que cá entre nós ainda é muito vigente hoje, só que hoje nessa equação estão incluídos os norte-americanos. As ideias de liberdade, igualdade, fraternidade proclamadas lá na Revolução Francesa em 1789 não eram aplicadas a todos. Aliás, sequer eram aplicadas às mulheres. A maior prova de que a ideia de igualdade era considerada relativa está justamente no fato da França ter feito absolutamente de tudo para combater a Revolução de 1791 que aconteceu em sua colônia Haiti. Uma revolução que foi conduzida por pessoas pretas escravizadas que reivindicavam justamente a aplicação da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão a elas. Então, diante de tudo que nós abordamos nesse vídeo e voltando para a reflexão do começo, eu acredito que falar de consciência humana não vai extinguir o racismo. Porque notem, enquanto houver o mito de que algumas pessoas merecem ser tratadas de modo mais digno que outras, não existe consciência humana. Haveria consciência humana se todas as pessoas nesse planeta fossem tratados com humanidade, como seres humanos, sem distinção por privilégios, seja de qualquer natureza, econômico, racial, territorial, não existindo respeito à humanidade que existe em cada um, não existe, portanto, consciência humana. Pessoas pretas não podem correr na rua sem ser confundido com bandido. Mulheres não podem sair à noite sem correr o risco de sofrerem uma agressão sexual. Indígenas, então, são tratados feito bicho e chacinados em suas próprias terras. Notem que essas pessoas elas estão em condições de vulnerabilidade pelo simples fato de existir. E o poder público não as protege da mesma forma que protege pessoas brancas do sexo masculino. Aquilo que nós chamamos de direitos humanos ainda hoje é um privilégio, porque não se aplica a todas as pessoas. E escolher um dia para comemorar a consciência negra não é uma bobagem. Na verdade, é uma forma de chamar a atenção do mundo, da sociedade, das pessoas em geral, para esse mito ainda muito presente em nossa sociedade, de que algumas pessoas são melhores que outras. E justamente por conta disso, a proteção estatal a seus direitos é muito maior do que a outras pessoas. E por óbvio, se nós não debatermos esse assunto, as coisas continuarão da mesma forma. Não é mesmo? Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a todos que nos acompanharam até aqui nesse imenso episódio. Um beijo a todos por todo o engajamento que vocês dão, aos nossos vídeos, aos episódios no podcast. E um super beijo muito especial a você mesmo que acha que racismo é mimimi de esquerdopata. Um beijo e até!